Nós começamos esse ano, e você que ainda não está no grupo de WhatsApp da igreja, nos procure, porque nós começamos a leitura da Bíblia, né? Ler a Bíblia toda em um ano. Não precisa levantar a mão, porque talvez tenha um que não leu ainda, né? Não começou, mas ainda dá tempo. Nós estamos no 4º dia, e aí, nesse grupo de WhatsApp, você recebe uma mensagem com 4 capítulos para você ler todos os dias. E nessa leitura eu fui tão impactado, em 4 capítulos eu já estou empolgado, e Deus me deu uma palavra poderosa a respeito do que eu vou falar aqui, né? Quando eu me deparei com um versículo, eu vou ler apenas 2 versículos e eu já começo a pregar para você. Eu quero contar com toda a tua atenção. Por quê? Eu vou tentar aqui fazer uma narrativa daquilo que representa os 2 versículos que vamos ler aqui. E não é fácil, né? Em pouco tempo, tentar revelar para você a profundidade desse versículo. Por isso, toda a tua atenção é necessária nesse momento. Quantos estão prontos aqui? Diga glória a Deus. Então, coloque a mão no teu coração. Pai, eu oro para que o teu Espírito Santo me dê a capacidade de expressar a palavra que o Senhor separou para esta noite. A leitura por si só ela é poderosa, mas eu creio que os teus filhos vão receber aquilo que está no teu coração, porque a tua palavra diz que o Espírito Santo, que conhece o coração do Pai, ele traz para os nossos corações a revelação. Então, meu Deus, eu te peço, traga a revelação para a tua igreja, do tamanho, da grandeza, o poder do teu Filho Jesus, e a vitória que ele nos deu através da cruz. Nos abençoa nessa noite. Eu quero fazer uma oração agora, declarando contra a todo espírito contrário à tua palavra, aquele espírito que está atuando na mente dessa pessoa, trazendo distrações, ou até mesmo trazendo pensamentos que possa bloquear a tua palavra. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. Eu ministro agora. Toda a nossa mente está sendo levada cativa à obediência de Cristo Jesus. Eu quero que você repita essa palavra. Diga comigo assim: neste momento, eu declaro que a minha mente está cativa à obediência de Cristo Jesus. Diga: os meus pensamentos estão voltados para ouvir a voz do Espírito Santo, e eu serei abençoado. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Me ajude aí. Você pode dar um glória a Deus aí? Isso, porque eu sinto uma graça nessa mensagem. Livro de Gênesis, o capítulo de número 3, o verso de número 14 e 15. Gênesis 14, verso 3, capítulo 3, o verso 14 e 15. Na medida que você encontrou, diga glória a Deus. O texto diz: então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Redobre a tua atenção. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Olhe para mim. Me dê a sua atenção. Essas são as palavras de Deus
para a serpente. E a serpente na Bíblia, ela tem um símbolo. Ela representa Satanás, o inimigo da nossa alma. O livro de Gênesis vai nos relatar que Deus criou todas as coisas. Você acredita no que está escrito na Bíblia? Amém? E a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas com a sua palavra, com o poder da sua palavra. Começa o texto dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Tudo era um caos, era uma escuridão. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus começou a criar todas as coisas pelo seu poder. E depois de criar todas as coisas, o texto diz que: e viu Deus que era bom. Porém, um dia Deus olhou e percebeu que precisava colocar alguém naquele jardim. E Deus formou o homem. Deus não criou o homem pela sua palavra. Os animais foram criados de acordo com as suas espécies. Quando, por exemplo, quando Deus vai fazer a separação das águas, Ele disse: haja águas e separações, e ela vai produzir os seus animais. Ali nasceram os peixes, da terra nasceram os animais, mas não havia o homem não foi criado, o homem foi formado por Deus. A Bíblia diz que Deus pegou o pó da terra, e do pó da terra Ele formou o homem. E agora, quando o homem é formado, e a gente tem uma ideia, imagina, você que já brincou, né? Quem já foi na praia e fez aquelas brincadeirinhas com areia, eu fico imaginando Deus assim, abaixado e pegando a porção de areia e formando um boneco, e ali o homem foi formado. Só que ele não tinha vida. E a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Agora o homem está ali no jardim, e é interessante, porque quando nós estamos lendo, parece que isso acontece assim, em tempo, né? Tem um tempo recorde. Não, levaram-se meses, anos, a construção do jardim, a criação do homem. Agora o homem no jardim. E chega um determinado momento que a Bíblia diz que Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma adjuntora, alguém igual a ele, alguém que vai ajudá-lo. Aí a Bíblia diz que Deus fez o homem cair num pesado sono, e de uma costela Ele formou a mulher. E agora, depois que a mulher se torna uma só carne com o homem, é lindo quando nós lemos o texto, é romântico. Por isso que eu digo para você, querido, você não precisa de Netflix, você não precisa de muita coisa. A Bíblia tem romance, a Bíblia tem tragédia, a Bíblia tem tudo. É lindo quando você vai ver, quando Adão acorda e que ele olha a mulher, ele fica encantado. Ele diz: essa é ossos dos meus ossos. É mais ou menos assim. Quando eu olhei a pastora Shirley lá naquele sítio, quando eu li o texto, eu lembrei de você, lá no sítio, 15 aninhos, né? Aí eu olhei e fiquei encantado. Aí estamos isso aqui até hoje, o mesmo encantamento. Amém? Mas a Bíblia diz isso. O homem, quando viu que Deus formou a mulher para ser a sua ajudadora, e eu vou te falar, querido, Eva devia ser muito bonita.
porque ela foi criada por Deus, não era qualquer mulher, era aquela que Deus criou para ele. E eles passeavam pelo jardim. Deus dá a Adão a responsabilidade de dar nome aos animais. Se tem algum animal aí que tu não gosta, vai reclamar com Adão depois. Mas foi ele que foi escolhendo o nome de cada um deles. E o homem vivia tranquilo, feliz no jardim. Porém Deus tinha feito algo que o homem, ele não podia ter falhado. Deus chamou Adão, mostrou tudo para ele e disse: toda árvore do jardim você pode comer, tudo isso aqui, Adão, é seu, é para você. Você pode imaginar, queridos, é você ter um lugar onde você tem comida, você tem tudo com fartura, você não precisa fazer nada. Era o que Deus fez para Adão. Adão, isso aqui tudo é seu, você fica aqui à vontade. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Olha, no meio do jardim, Adão, no meio do jardim tem uma árvore. Essa árvore, ela é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão. Adão, quando você olhar para essa árvore, não coma, porque quando você comer dessa árvore, você vai morrer. E o tempo passou. Mas um dia, a Bíblia diz que a serpente, ela falou com a mulher. Satanás tomou a forma de uma serpente e falou com a mulher. E numa conversa, ele vai dizer: ei, é isso que Deus disse? Que você não pode comer desta fruta? Deus disse que se você comer, você vai morrer. Não, isso não é assim. Se você comer, você vai ser igual a Deus. E a Bíblia diz que Eva caiu na mentira da serpente. E eu quero aproveitar um espaçozinho aqui para dizer: até hoje tem muita gente caindo na mentira da serpente. E tudo começa, e foi interessante que ele não sabia que eu estava estudando esse texto, e ele me mostrou, o Alisson me mostrou: pai, olha o que está escrito aqui. A mulher viu a árvore, e depois a serpente vem e a engana, e faz ela cair e pecar. Então, querido, a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Tem coisas que você está olhando e Deus está dizendo: ei, cuidado, para de ficar olhando para isso, porque se você continuar olhando para isso, você vai cair, você vai pecar. E se você pecar, você corre o risco de morrer. Então Eva agora, ela passou, ela olhou. Deus já tinha liberado de toda a árvore do jardim, você pode comer, só não coma desse fruto. Então qual é o fruto que ela vai olhar? Aquilo que estava proibido. Sabe aquela coisa que tipo assim, se ninguém te falar nada, ninguém te avisar, você passa, não olha, não dá importância nenhuma. Mas se alguém falar assim: ó, por favor, não mexe aqui não, aí é que você fica mais curioso. Por que que não pode mexer ali? Por que que eu não posso fazer isso? O homem tem no seu DNA o desejo de querer fazer a sua vontade. Por que que eu não posso comer? Por que que eu não posso fazer? Mas até aí ela ainda não tinha tomado a decisão. Ela agora, ela aproveita o argumento. E eu quero declarar: algumas pessoas aqui
E eu falo isso debaixo de muito temor. Cuidado, porque você só está esperando um empurrãozinho para fazer o que é errado, só para ter a desculpa para dizer assim: não, não foi bem assim, não fui eu. Mas Deus já conhece o teu coração. Deus sabe que você já olhou, que você já imaginou, que você já deu forma até no teu pensamento. Mas ainda dá tempo, porque o apóstolo Tiago diz que o pecado é assim. Ele começa sendo gerado no pensamento, até que você dá a luz ao pecado. Mas eu quero declarar que 2026, você vai declarar hoje em nome de Jesus, dizendo: esse pensamento eu anulo agora. Eu declaro o nome de Jesus Cristo, eu não vou pecar. E aí todos nós conhecemos a história. Ela ouve o argumento da serpente, dizendo: que é isso? Você pode comer, porque quando você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. O que acontece? Ela vai e come, e logo depois ela vai oferecer para Adão. E Adão, por outro lado, será que não viu que o fruto estava mordido? Que alguém já tinha comido? E Adão agora come. Aí a Bíblia diz que, como Deus, todos os dias ele fazia, ele vinha no finalzinho da tarde para conversar com o homem, para ter um relacionamento com o homem. Imagina você morar num jardim e ainda ter a visita de Deus todo dia. Isso é maravilhoso. E Deus, como de costume, veio. E agora a Bíblia diz que Deus está perguntando: Adão, onde você está? E Adão, tentando se esconder atrás das folhas. E deixa eu te dizer, não há como se esconder de Deus. O dia que você entender isso, você vai perceber que o temor vai entrar no teu coração. Porque tem gente que faz as coisas erradas, peca contra Deus, porque ela ainda pensa que consegue esconder alguma coisa de Deus. Mas de Deus você não consegue esconder nada. Olha o que o salmista fala a respeito de Deus. Olha o pensamento que ele tem sobre o poder de Deus. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces quando eu me assento e quando eu me levanto. Olha só, ele diz assim: Senhor, ainda a palavra nem chegou na minha boca. Ele não diz assim, eu nem falei. Ele está falando, ela não chegou na minha boca. Tu conheces todas elas. Sabe aquele palavrão que tu pensou em falar? Deus já sabia. Só que deixa eu te acalmar. Ainda bem que você não falou, porque palavras têm poder. Porque quando você fala, você cria. Entenda isso, eu preciso ensinar isso a você como pastor. Tem coisas que você pode até pensar. Aliás, você não deveria pensar, mas já que pensou, não fala. Sabe quando você está muito irado? E eu vou te provar isso aqui na Bíblia. Você está com raiva, você pega e abre a boca e fala, amaldiçoa alguém, você libera uma palavra. Deixa eu te dizer, nenhuma palavra que sai da tua boca fica lançada ao vento. Se Deus não pegar, o diabo pega. Eu ouvi uma pessoa falar, meu Deus, eu vou repetir. Todas as palavras que saem da tua boca, ela vai ter um destino. Ou Deus pega, ou o diabo pega. 2026, você quer viver um ano extraordinário, um ano de muita vitória? Fecha a boca, fale menos. Amém? Este é o ano aonde essa igreja vai ser levada ao arrependimento. Eu vou te dizer, Deus vai trazer um sentimento tão forte nessa igreja, que você vai chorar por palavras que você liberou. Tem pessoas que estão sofrendo por palavras que saiu da tua boca, mas Deus vai te ajudar. Amém?
você está passando problemas e dificuldades por palavras que saíram da tua boca, não é culpa do pastor, não é culpa da tua mãe, não é culpa do teu pai, não é culpa de ninguém, a culpa foi da tua palavra. Você criou isso para você. Mas vamos voltar ao texto, né? Agora Deus está falando: Adão, onde você estava? Ele diz: eu ouvi a tua voz vindo, caminhando no meio do jardim, eu tive vergonha porque eu estava nu. E Deus olhou e perguntou: Adão, quem disse para você que você estava nu? Porque até momentos atrás, você não tinha essa preocupação, você era tão inocente, Adão. Você andava nu pelo jardim, ao lado da sua mulher, e agora você está dizendo que está com medo porque você está nu? Aí acontece algo, querido, que isso aí não é só na minha família, não é só na tua família, isso parece que está enraizado no nosso DNA. A gente faz as coisas erradas e a gente quer procurar um culpado. Olha a fala de Adão: Senhor, eu tive medo porque eu estava nu. Mas Adão, o que aconteceu? Você comeu do fruto. Aí o que ele podia assumir, né? Sim, Senhor, eu errei, fui eu que errei. Ele não podia assumir. O que ele vai dizer? Foi a mulher que tu me deste. Nós temos uma habilidade, uma facilidade de apontar o culpado. Mas eu quero dizer, no ano de 2026, o ano do arrependimento, Deus espera que você assuma as suas responsabilidades, bata no peito e diga: Deus, fui eu que errei, o Senhor pode me perdoar, o Senhor pode mudar essa situação. Pare de culpar as pessoas pelos seus fracassos, pare de culpar as pessoas por aquilo que deu errado na tua vida. Está na hora de deixar para trás a síndrome de Adão. Pare de culpar os outros. Adão diz: foi a mulher que tu me deste. Agora Deus vai até a mulher e diz: ei, por que você comeu do fruto que eu proibi? Ela disse: foi a serpente. Olha, aí Deus vai na serpente. Chegamos aqui. A serpente não tinha ninguém para apontar, porque era ela mesma culpada, e não tinha mais nada. Então Deus agora vai dar uma sentença. Primeiro Deus dá uma sentença para Adão e Eva: Adão, é por sua culpa que o homem vai ter que acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para ir trabalhar, pegar na marreta, suar. Eu acredito que lá no céu, o que vai ter de homem dando uma coça em Adão, falar: Adão, Adão, seu vacilão, é por causa de você que eu tive que quebrar pedra, eu tive que cavar. Não precisava trabalhar, irmão, mas Adão vacilou. Aí Deus diz: Adão, porque você me desobedeceu, agora você vai ter que trabalhar. É do suor do teu rosto que você vai ter que tirar o teu sustento. A terra produzia facinho para você, mas agora você vai ter que cavar, plantar, esperar. E para Eva: e porque você me desobedeceu, com dores você vai dar à luz. Aí tem uns bobões aí que quer igualdade, quer ser mulher. Sabe o que eu fico pensando? Deus podia fazer com todos esses homens que querem ser mulher, eles começaram a gerar filho também, só para sentir dor. Mas a dor ele não quer, ele quer ser considerado mulher. Eu quero entrar no banheiro de mulher, porque eu sou... Mas sentir dor igual a mulher tu não quer, né? Mas tá bom, deixa isso para lá. Ele diz: para você, Adão, vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar, vai ter que suar. Então homem que é homem tem que trabalhar, tem que suar. Para esse negócio de ficar se encostando, para de ficar esperando auxílio do governo, que é isso que o governo quer ter você na sua mão, na mão dele, né? Comendo as migalhas.
Mas eu quero liberar uma palavra. Todos os homens aqui dessa igreja que se esforçar para trabalhar com o suor do seu rosto, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Na tua mesa vai haver fartura, você vai ter dinheiro, você vai ter recurso para comprar o que você quiser. Mas se você quiser ficar debaixo de auxílio de governo, você vai continuar na miséria, na migalha, porque é isso que o governo quer. Mas Deus não, Deus quer te abençoar. Deixa eu ver, só os homens aqui que quer chamar a atenção de Deus e dizer: eu vou trabalhar, é do meu suor, vai prosperar, vai abençoar. Porque tem gente que vem na igreja para ouvir a teologia da prosperidade. Eu não vim aqui pedir para você dar dízimo, dar tua oferta e mentir para você, dizendo que você fazendo isso você vai prosperar. Primeiro, dízimo é fidelidade a Deus. Se você não quiser dar, o problema é teu. Você está dizendo para Deus: Deus, eu não sou fiel, não acredito que foi o Senhor que me deu. Oferta, gratidão. Quando você traz uma oferta no altar, você está dizendo: Deus, eu sou tão grato porque o Senhor me deu recurso. Está aqui uma oferta. A única coisa que traz recurso financeiro é para quem trabalha. Eu não conheço ninguém que prosperou se não for no trabalho. Ah, pastor, mas eu conheço, eu tenho o meu vizinho, ele é envolvido com um negócio aí. Uma hora a conta dele chega. É melhor você ser honesto, conquistar com o suor do teu rosto, deitar no teu travesseiro com a consciência bem tranquila. Amém? Não sei porque eu falei isso aqui, não tinha nada a ver com a mensagem, mas tá bom. Fica aqui para você aí. Então agora Deus vai amaldiçoar a serpente. O que ele diz? Verso 14 de Gênesis. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. E ele diz: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Naquele momento, a Bíblia diz que Deus agora chama Adão e Eva e diz: olha, vocês não podem ficar mais aqui. Eu preparei um jardim para vocês, mas no jardim aqui não pode ficar desobediente. Até porque no jardim ainda tinha mais uma árvore, e que a Bíblia me garante que um dia eu vou comer dessa árvore. Porque a Bíblia diz: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer o fruto da árvore da vida. Quem quer comer desse fruto da árvore da vida aqui? Então você precisa vencer. Você sabia que a nossa jornada aqui é uma jornada como de um atleta, como aconteceu em São Paulo, né? A corrida da São Silvestre. Ali não está preocupado quem vai chegar primeiro. É bonito aquilo ali. Eu até estou pensando, né, esse ano tentar melhorar um pouquinho para ver se eu consigo correr, porque nessa forma aqui não dá. Mas a corrida é divertida, é um monte de gente correndo só para chegar no final. É claro, tem um prêmio, né, para aquele que chega primeiro, enfim, atleta mesmo. Mas você vê que é uma corrida, as pessoas se divertindo. Deixa eu dizer, todos nós aqui estamos em uma corrida para alcançar os céus. É por isso que Deus diz: ao que vencer. Ele não diz ao que chegar primeiro. Se fosse para chegar primeiro ia ser difícil, né, pastor? Mas ele diz: é o que vencer, é quem chegar no final. Você tem coragem de levantar a tua mão, que eu quero profetizar sobre a tua vida? Todos que estão aqui nessa noite, Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Se você quiser, eu vou te ajudar, e você vai chegar no final. Eu não estou dizendo quem aqui vai chegar primeiro, mas todos nós vamos chegar lá no céu. E a minha responsabilidade é pregar mensagem como essa, para que um dia nós possamos chegar lá no céu e ouvir Ele dizer: vinde bendito do meu Pai, entra para o reino preparado. Aleluia. Deus agora pega o homem e a mulher, e a Bíblia diz que expulsou do jardim.
porque havia a árvore da vida. Imagina o homem em pecado, desobediência, vai lá e come da árvore da vida. O homem seria um eterno pecador, e aí não tinha mais jeito. O diabo pensando: frustrei os planos de Deus, agora o homem está sendo expulso do jardim. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Esses 2 filhos, a serpente ouviu a sentença. Ele disse que da semente da mulher viria aquele que pisaria a sua cabeça. Então daquele dia em diante, Satanás não parou de olhar para a semente da mulher. E a primeira coisa que ele vai fazer é colocar no coração de Caim a inveja. Todos nós conhecemos a história, não precisa abrir o texto. Caim matou Abel. Agora, sabe o que me deixa mais impressionante? Por que é que Caim matou Abel? Só porque Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que ele. E eu vou te dizer, nos dias de hoje ainda não é, ainda acontece do mesmo jeito. Tem pessoas que têm raiva de você, só pelo jeito que você adora a Deus. Ele não se esforça, ele não vem para os cultos, ele não faz o que você faz, e por causa da tua adoração, ele te inveja, e se ele pudesse, ele te mataria. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, Deus vai te livrar desses Caíns da vida. A tua adoração está sendo recebida, e se você tem no teu coração um sentimento de Caim, hoje é tempo de pedir perdão a Deus, dizer: Deus, eu me arrependo, eu arranco a inveja de dentro de mim, porque eu vejo a pessoa fazer, eu queria fazer do jeito dela, mas não consigo, e porque eu não consigo, eu tenho vontade até que ela morra, ou que ele morra. Em nome de Jesus, você vai arrancar esse sentimento. Querido, eu garanto para você, eu estudei o texto, eu queria trazer uma palavra mas o Espírito Santo está me conduzindo para outro nível. Eu sei que está doendo essa palavra, mas é o que o Espírito Santo está falando no meu coração. Sentimento de Caim vai ser arrancado do meio de nós, amém? Nós seremos como Abel, que o nosso sacrifício, a nossa oferta vai chegar no trono de Deus e vai agradar a Ele. Eu posso ouvir um amém? Caim é tão interessante que o próprio Deus vai alertar ele. Olha o que Deus fala: Caim, o que está acontecendo com você? Por que você está... Eu gosto dessa versão que eu uso, que ela é bem atual. Diz assim: Caim, por que você está com essa cara amarrada? Caim, por que você está com essa cara feia? Porque tem gente que está na igreja, está com cara feia, só por causa da adoração do irmão, só pela maneira que o irmão serve a Deus. E Deus está dizendo: Caim, eu vim aqui para te dar um alerta. O pecado está batendo na sua porta. Hoje é o dia que você vai se arrepender e dizer: Deus, arranca esse sentimento de Caim de dentro de mim, porque eu estou entendendo que isso é um pecado. Deus alertou a ele. O que Caim fez? Entrou num ouvido, saiu no outro. Porque tem gente que até ouve, mas não traz para o coração. Na verdade escuta, né? Escutou. Porque a Bíblia diz que aquele que tem ouvido, ouça. Então você entra aqui e sai. E Deus está dizendo: é porque o pecado está chegando, está batendo, cuidado. Aí o que acontece? Abel, feliz da vida, pegou o melhor que ele tinha, ofereceu para Deus, e Deus recebeu. Caim pegou os legumes de qualquer jeito e montou um altar para oferecer também, e Deus não recebeu. Deus olhou e falou: Caim, não vou receber isso. Não tem adoração, não tem devoção. Você está tentando imitar o teu irmão, mas faz direito. Quando Caim percebe que Deus não recebeu aquele sacrifício, ele ficou irado, e ele induz o seu irmão até um determinado lugar, e pega uma pedra e arremessa na cabeça do seu irmão e matou. Sangue na terra,
o primeiro assassinato na terra. Eu imagino agora a serpente dizendo: da semente que ia pisar na minha cabeça? Não pode, porque um está morto, o outro é um assassino. Como é que vai pisar na minha cabeça? Não tem como. Deus vai procurar Caim e dizer: Caim, cadê teu irmão? Ele ainda é abusado, ele diz: será que eu sou algum guardador do meu irmão? Deus amaldiçoou Caim dizendo: olha, você não devia ter feito isso, agora você também recebe uma maldição. Eu imagino a serpente agora celebrando e dizendo: cadê a semente que ia pisar na minha cabeça? A história diz que Caim andou errante, se casou, construiu cidade, filhos de Caim nasceram, e foi nascendo outras gerações. O tempo foi passando, eu não tenho tempo para narrar a cronologia toda, mas Deus sempre vai encontrar alguém. A Bíblia fala de 2 homens poderosos. Enoque andou com Deus, e Deus olhou e falou assim: esse aqui eu não tenho como deixar nessa terra. A terra não vai corromper esse homem, ele é muito especial, ele é meu amigo, ele anda comigo, ele tem desejo de estar comigo. E a Bíblia diz que Deus o tomou para si, e a terra continuou, a corrupção acontecendo, e daqui a pouco Deus encontra um homem chamado Noé, e Deus diz: eu quero destruir essa terra. Ele diz: até quando? O meu espírito vai contender com o homem, eu me arrependo de ter feito o homem, eu vou matar todos eles. Aí Deus olha e diz: mas como eu vou matar? Tem Noé ainda, tem a família de Noé. Aí Deus aparece e diz: Noé, vamos fazer o seguinte, constrói uma arca, você conhece a história, eu vou matar todos, eu vou mandar o dilúvio sobre a terra, mas faz uma arca para você e para a tua família. Noé vai construindo a arca, 120 anos ali trabalhando e falando: olha, Deus vai mandar o dilúvio, vocês precisam se arrepender. E aí o dia chegou, Deus falou: Noé, do jeito que a gente combinou, entra na arca, vou mandar todos os animais, um par de cada animal, um casal de cada animal, vai entrar na arca, eu vou fechar por fora e vou salvar você e tua família, porque essa geração não tem mais jeito. Veio o dilúvio, morreram todos e somente Noé. Agora Noé está diante de Deus, recomeçando. A Bíblia diz que Noé falhou, porque ele plantou uma vinha. Depois que olha o tempo, plantou, a vinha cresceu, produziu, ele esmagou, fez o vinho e bebeu demais, e agora está embriagado. E nisso que ele está embriagado, ele dormiu nu aonde ele estava. Aí a Bíblia diz que o seu filho, um dos seus filhos, se aproximou, e o filho era o Cã, se aproximou e, ao ver a nudez do pai, começa a zombar e chamar as pessoas, dizendo: vem ver o meu pai, vem ver o meu pai que está nu. Os outros filhos, com respeito ao pai, eles nem ousaram a olhar, eles vieram andando de costa e com um lençol cobriram a nudez do pai. Isso aqui é para outra mensagem, mas eu vou deixar um pontinho para você. Entenda uma coisa: as pessoas que têm temor a Deus, ela não tem prazer em expor a nudez dos outros. O meio que nós vivemos, e aí eu vou usar o termo, os crentes têm prazer de apontar a nudez, o defeito dos outros. Nas outras religiões você não vê alguém dizendo: olha, fulano lá, fez isso, fez aquilo. Mas no meio de crente é o que mais acontece. O apontar do dedo, a acusação, é mostrar a nudez. Sem e Jafé está nos dando uma lição, dizendo: ei, eu não tenho que mostrar a nudez de ninguém, a minha missão é cobrir. Eu quero te dizer que 2026, esta é uma missão para Rompendo em Fé. Aqui ninguém vai ficar apontando o pecado dos outros. Deixa eu só acalmar o teu coração. Aqui ninguém é conivente com o pecado, mas eu não tenho
porque expor o teu pecado para ninguém. Eu tenho que expor o teu pecado para Jesus. Eu tenho que levar você ao arrependimento. Amém? Você está entendendo isso? Então quando alguém vier com fofoquinha para o teu lado, dizendo: ei, tu viu o que fulano fez? Você fala assim: olha, fez mesmo? Então eu vou procurar, porque eu quero abraçar, eu quero dizer para essa pessoa: ainda tem tempo de se arrepender. Então o que eles fazem? Cobriram a nudez do pai. Quando o pai acordou, perguntou: o que foi que aconteceu? E eles falaram: porque Cã veio aqui e viu que você estava nu e começou a debochar e mostrar para todo mundo. Noé acorda revoltado. Lembra que eu estava falando sobre palavras? Noé olhou e disse: maldito seja Cã e sua descendência. Daquele dia em diante, uma geração foi amaldiçoada por causa da palavra do pai. Você acha sinceramente no coração que, como um pai, Noé queria amaldiçoar o seu filho? Não, ele falou no momento da raiva. Então, no momento da tua ira, no momento da tua raiva, fale menos. Enche a boca de água, né? Conta pelo menos até 10. Mas não libere palavra de maldição. Ficaríamos aqui contando essa trajetória. E agora eu imagino Satanás olhando e dizendo: cadê a semente que pisaria na minha cabeça? Eu pensei que era descendência de Noé, mas aí o Noé que ele salvou, que ele deu a arca, agora está aí, amaldiçoou o filho, não tem jeito. E aí a gente podia falar de Abraão, que gerou Isaac, mas a gente vai vendo a descendência também de Abraão, errante, né? Chegamos José, Jacó, José, nós vamos ler muita coisa para falar sobre isso. Nós vamos ver Davi sendo levantado, e talvez Satanás dizendo: ei, acho que é esse aí, esse rei poderoso, que vence gigante, acho que é esse que vai pisar minha cabeça. Mas logo depois ele vacila, ele cai no pecado de adultério, e Satanás agora dizendo: não tem, o tempo vai passando. Mas Deus estava preparando um plano. Aliás, o plano já estava preparado, né? Esse plano se chama Jesus Cristo. E aí, nós vamos ver isso lá em Lucas capítulo 3. O verso é o de número 23. O texto diz: ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme pensava, filho de José e filho de Maria. Filho de José, perdão, né? Filho de José, filho de Eli. Eu não tenho tempo para ficar lendo todos os textos que separei aqui, a hora está avançada, mas olhe para mim aqui. Jesus começou o seu ministério. Todos nós conhecemos a história. Maria recebe a visita de um anjo, e o anjo diz para ela: olha, é do seu ventre que vai nascer o Salvador do mundo. Ali estava se cumprindo a profecia de quem pisaria a cabeça de Satanás. Jesus, ele nasce, e nasce debaixo de uma condição totalmente diferente do que a humanidade esperava, embora as profecias apontavam como seria esse Cristo. Mas as pessoas esperavam um rei nascendo num palácio, mas Jesus vai nascer numa manjedoura.
ele vai ser reverenciado por pastores que estavam no campo. Então Satanás olhando e vendo, mas será que é esse que vai pisar na minha cabeça? Nascendo numa manjedoura, mas era aquele mesmo. O tempo vai passando, Jesus vai provando o seu poder. E agora, chega um determinado tempo, aonde Jesus é levado preso. E aí eu fico imaginando Satanás dizendo, eu sabia, não era esse. E se fosse esse também, eu venci. Eu venci, ele está sendo preso. Eu imagino Satanás como uma serpente, olhando e dizendo, esse que ia pisar minha cabeça, eu já estou vendo, ele vai receber a sentença de morte. E é interessante que a sentença vem acompanhada de um homem que queria absolver Jesus. O que Pilatos queria? Pilatos diz, eu não vejo culpa alguma nesse homem. Mas a multidão gritava, crucifica-o. E como de costume, nessa data, os romanos, para transmitir uma imagem de bom governo, todo ano, na festa da Páscoa, eles soltavam uma pessoa presa. Aí a pergunta de Barrabás é, já sei, eu vou ajudar Jesus a sair da cruz. Tem um ladrão, tem um cara aqui que é terrível, estuprador, já fez tanta besteira, esse aqui está preso, e essa é a sentença de morte, já tem até uma cruz preparada para ele. Vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar a eles, eu solto Jesus ou Barrabás? Você conhece, né? É por isso que você nunca deve acreditar que a voz do povo é a voz de Deus. Porque o povo que um dia declarou Jesus, bendito o rei que vem em nome do Senhor, quando Jesus entrou pela cidade, montado em um jumentinho, eles tiraram as suas vestes e colocaram no chão para Jesus passar, e eles gritaram, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Mas foram os mesmos que gritaram, solte Barrabás e crucifique a Jesus. Mas ali fazia parte do plano de Deus. E o inimigo agora, o inimigo agora pensando, venci. Ele está indo para a cruz. Jesus está sendo açoitado, Jesus está sendo humilhado. E eu quero que você entenda isso. Quem não assistiu, eu desafio a você a assistir o filme Paixão de Cristo, na direção do Mel Gibson. Eles dizem que é o filme que se aproxima mais da realidade do sofrimento de Jesus. Porém, algumas cenas ele teve que tirar aquilo que ele entendia como sofrimento, porque as pessoas não iriam suportar o sofrimento de Jesus por causa de mim e de você, lá naquela via dolorosa. Eu fico imaginando, porque os soldados estavam possuídos por demônios. Não é possível. A história diz que um soldado olhou para ele e disse, ei, não é esse aí que era o rei dos judeus? E olhou para Jesus e deu um murro na sua cara. O outro olhou e disse, esse que disse que é o rei do judeu, você deu um murro, agora eu vou dar uma bofetada. E Jesus calado. Agora, para piorar, porque pior do que um murro na cara, pior do que uma bofetada na cara, é alguém encher o seu pulmão de ar e puxar uma cusparada, cuspe na cara de Jesus, levando Jesus à maior humilhação. E Satanás olhando e dizendo, não é esse que ia pisar na minha cabeça.
Jesus sendo humilhado, e eles agora olhando e dizendo: não, isso ainda não é pouco, precisamos fazer mais. Alguém sugeriu: dá 40 chicotadas nele. Os soldados, eles foram mais cruéis ainda. Eles falaram: não, se é para dar 40 chicotadas, vamos pegar um chicote preparado para isso. A história diz que no chicote havia pontas com osso e chumbo. Quando os chicotes batiam nas costas de Jesus, ossos e chumbo agarravam na carne. O que eles faziam? Eles puxavam, arrancavam. E Satanás olhando e dizendo: não, não é esse que vai pisar minha cabeça. Mas ele não estava entendendo. Era para que se cumprisse: ele foi moído pelas nossas iniquidades. Foi por causa do meu pecado. Foi por causa do meu pecado. Foi por causa de você que Jesus sofreu tudo isso. Não, mas não é pouco, porque leva ele para a cruz. E chegando agora diante da cruz, havia 2 ladrões, merecedores da crucificação. Para os ladrões, eles amarraram a mão na cruz. Mas Jesus não, eles pensaram: nós precisamos fazer mais. Para Jesus, eles pegaram cravos, pregos pontiagudos, e com uma marreta puxaram a mão de Jesus, porque a cruz não era para Jesus. Lembra que a cruz era para Barrabás. E segundo historiadores, Barrabás era maior do que Jesus. Então eles puxam o braço de Jesus para alcançar o que eles queriam, e com crueldade eles colocam pregos e martelos para aumentar o sofrimento por minha culpa. Jesus tem as mãos pregadas na cruz, e se não fosse pouco, eles juntaram os pés de Jesus e também pregaram os pés de Jesus na cruz. Não, mas eles olhando e dizem: não, não é pouco, vamos fazer muito mais. Ele disse que ele é o rei dos judeus, e um rei precisa ser coroado. Fizeram uma coroa de espinho e cravaram na cabeça do nosso Senhor. E Satanás olhando e dizendo: não, ele não pode pisar na minha cabeça. Em meio a tanto sofrimento, você conhece a história, Jesus olha e diz: eu tenho sede. E eles olharam e dizem: ah, ele quer água? Então pegaram uma esponja, colocaram em vinagre e levaram até a boca de Jesus, para aumentar o sofrimento. E quando ele provou, ele olhou e disse: Pai, está consumado. O peso de todos os nossos pecados foi lançado em Jesus naquela cruz do Calvário. Ele, com poucas forças, ele consegue abrir a boca e declarar: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus começa a receber todo o pecado da humanidade. E porque Deus não pode ter comunhão com o pecado, eu creio que Deus virou as costas para Jesus, dizendo: filho, é só por um instante, tem que se cumprir. Jesus recebe todo o pecado da humanidade, as doenças, tudo veio sobre Jesus. E a Bíblia diz que ele inspirou. Ao morrer, a natureza expressou
o sentimento da morte de Jesus. A Bíblia diz que o céu escureceu, a terra se abalou. Agora aqueles soldados cruéis olharam para o céu e declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E Satanás agora pensando: acabou, não tem mais jeito, não tem ninguém para pisar a minha cabeça. Ah, meu Deus. Mas ele estava enganado. Ele estava enganado. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, um homem reivindicou o corpo de Jesus, dizendo: eu tenho um túmulo particular, deixa eu cuidar do corpo dele. Os romanos, preocupados com que os discípulos resgatassem o corpo de Jesus, colocam soldados para tomar conta do corpo de Jesus. Jesus está em uma gruta e colocaram uma pedra. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Agora Jesus, quando Satanás pensou que tudo estava acabado, a Bíblia diz que Jesus, ele foi ao inferno. E Satanás, a morte que tinha a chave, que tinha o poder, aonde aprisionava, Jesus está dizendo: agora vem aqui, me dá. Você não tem mais poder. Sou eu que piso a tua cabeça e tomo a chave da morte. A Bíblia diz que santos que morreram passearam pela cidade. Eu acredito que Jesus agora passou e disse: ei, Abraão, vamos dar um passeio. Davi, vamos passear, vamos sair desse lugar, porque eu venci a morte. Olha o que Efésios 4 diz, Efésios 4, 9 e 10. Ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Alguém está entendendo isso aqui? Ele foi até as regiões inferiores da terra. Lembra? Segura o texto aí, olha para mim. Em Atos 1, os discípulos viram Jesus subindo. Paulo está escrevendo dizendo: ei, aquele mesmo que subiu foi o mesmo que desceu às regiões mais inferiores da terra. Ele foi lá para que se cumprisse a profecia de que da semente da mulher viria um que pisaria na sua cabeça. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. É Jesus, é o mesmo que desceu ao inferno, tomou a chave da morte. Olha comigo, Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Colossenses, a terra estremeceu. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, o verso 13, 14 e 15. Enquanto vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando
escrito de dívida que era contra nós e que constava na ordenanças, do qual que nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Mandei o texto aí, olhe para mim. Sabe o que aqui Paulo está dizendo? Antes de Jesus, nós estávamos mortos por causa da desobediência de Adão, mas Deus liberou uma palavra dizendo: virá um que vai pisar na tua cabeça e vai trazer redenção para a humanidade. E o pecado e a promissória escrita contra o homem, Jesus Cristo aniquilou na cruz do Calvário. Agora escrito, escute isso, bem baixinho, escute isso. Verso 14: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava nas ordenanças. Ou seja, o diabo tinha uma escrita contra nós. Qual era a escrita? O homem é pecador, o homem é desobediente, o homem tem que morrer. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Agora escute isso: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Não é parcial, não é pela metade, não é um pouquinho, inteiramente. Todos os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário, e o teu pecado, o meu pecado, já foi perdoado em Cristo Jesus. Agora olha que coisa linda, verso de número 15. Isso aqui você precisa prestar atenção. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Escuta, você vai dar um glória agora. O que Paulo está escrevendo, entenda bem, Paulo, ele tinha cidadania romana, ele sabia muito bem cada comportamento dos soldados romanos, da elite romana, como ele se comportava. E ele está falando aqui o seguinte: quando os romanos entravam numa cidade, eles destruíam tudo e eles tomavam o rei ou o comandante, as pessoas mais influentes, e eles amarravam, e eles faziam um cortejo, trazendo aquelas pessoas amarradas, e eles vinham celebrando, cantando a vitória, e os inimigos deles estavam agora sendo envergonhados. Havia uma multidão em pé para receber os soldados vitoriosos da batalha, e o prêmio era trazer escravizado aquelas pessoas. Paulo está dizendo que quando Jesus ele foi ao inferno, ele tomou a chave da morte, ele humilhou Satanás, o inimigo que enganou Eva no jardim. Mas a promessa é: virá um que vai pisar na tua cabeça. Agora Paulo está dizendo: Jesus expôs publicamente todo o inferno, vencendo na cruz do Calvário. Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode celebrar? Eu concluo essa mensagem aqui, é o último texto que eu vou ler com você. Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Satanás pensou que tinha vencido, mas olha a visão que João está tendo. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga. Quem é? O dragão é
antiga serpente, é a mesma que levou o homem a pecar. Agora, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Verso 3: lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Qual é a função da serpente? Enganar. Abaixa só um pouquinho, escute. Vai chegar um dia, ainda hoje nós estamos sujeitos a ser enganados pela serpente, mas vai chegar um dia que ela vai ser acorrentada. Olha lá, ó. Lançou no abismo, fechou, pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Querido, vai chegar um dia que Satanás vai ser preso. Ele vai ficar preso por 1000 anos. Não se engane, ele ainda continua solto, ele continua enganando. A serpente, o diabo. Ah, mas pastor, o senhor pregou que Jesus venceu. Ele venceu, e ele está aqui para te dar vitória. Mas se você der ouvido à serpente, ela vai te enganar. A mensagem hoje é: cuidado. Você consegue olhar para pelo menos 3 pessoas e dizer para ela: cuidado, cuidado. Coloca agora o verso 7, por favor, de Apocalipse 20 até o 10. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para batalhar. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e consumiu. Mais um verso. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Hoje eu quero fazer uma pergunta a você que está aqui: aonde é que você quer estar? Porque tem 2 lados: o lado direito de Jesus, aonde você vai viver a eternidade, vai comer da árvore da vida e vai ter direito à vida eterna, ou você vai estar junto com a besta, você vai estar junto com o falso profeta, e você vai estar num lugar de tormento para todo sempre. Da mesma maneira que o céu é real e é para a eternidade, o inferno também é real e é para a eternidade. Uma eternidade com Cristo é de alegria, paz e gozo eternamente. Uma eternidade com o diabo e os seus anjos, sofrimento eterno. Por isso eu quero concluir essa mensagem fazendo uma pergunta para você que está aqui: qual é o lado que você quer ficar? Por isso eu quero perguntar: você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que não tomou uma posição, que você não escolheu o lado certo, hoje eu te convido: venha para Jesus.